Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje, vamos resolver uma questão sobre a tabela periódica. Bom, sobre a tabela periódica, a periodicidade química, é correto afirmar-se que a construção da tabela periódica é baseada nas propriedades físicas e químicas dos elementos. Bom, essa informação é verdadeira. E para ter a organização dessas propriedades físicas e químicas dos elementos químicos, nós temos ali algumas tendências periódicas que são estudadas na tabela periódica. Mas essa primeira informação está correta. 02. A distribuição eletrônica dos elementos da família dos metais alcalinos terrosos ela é idêntica. Não é idêntica. Cada elemento da família dos alcalinos terrosos eles têm uma distribuição eletrônica uma do outro. O que é idêntico é o final. O final da distribuição eletrônica, na verdade, assim, não é idêntico. Ele acaba com o mesmo subnível de energia, né? Com a mesma quantidade de elétrons no último subnível. Agora, não é toda a distribuição idêntica, como foi falado aqui. Observe aqui, ó. Essa é uma tabela periódica. A família do berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio são os metais alcalinos terrosos. O final da distribuição eletrônica do berílio, ó, aqui é a primeira, aqui é a segunda coluna. Essa coluna, ela toda acaba com S2, a distribuição eletrônica, tá? A primeira aqui toda acaba em S1. Aqui é a linha 3, linha 4, 5, 6 e 7. O final da distribuição eletrônica do berílio, ela termina em... Eu vou colocar aqui bonitinho, né? O hélio, que seria o nosso gás nobre anterior, né? Ao berílio. Aí nós temos aqui 2S2. Então, a distribuição eletrônica dele acaba em 2S2. No caso do magnésio, a distribuição eletrônica do magnésio, ó, vou colocar o gás nobre anterior a ele, que é o neônio. Aí nós temos aqui o 3S2. Observe que, como ele está na linha 3, termina em S2. 4, a do cálcio, S2. 5, S2. Só que elas não são idênticas. Tá? Elas têm uma distribuição eletrônica diferente entre elas, mas a terminação é no mesmo subnível de energia com a mesma quantidade de elétrons. Só que eles estão em níveis diferentes. Esse aqui é o nível 2, esse aqui é o nível 3. Para trás temos coisas diferentes também. Tá? Então, por isso ela é falsa. A afirmação de 4, ela fala que as propriedades químicas dos elementos representativos, elas são diferentes ao longo do período. Então, quando a gente pega um elemento representativo e a gente vai andando por um período, a gente percebe que elas são diferentes. É verdade, porque ao longo de um período é ao longo de uma linha. Vamos supor, o boro é um elemento representativo, o carbono também, o nitrogênio também, o oxigênio, o flúor, o neônio também. Mas se eu for andando ao longo do período, eu estou mudando de elemento, as propriedades desses elementos elas são diferentes entre si. Os elementos tendem a ter propriedades parecidas em uma mesma família. Por exemplo, flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tá? Esses elementos aqui estão na mesma família dos halogênios, então eles possuem características semelhantes. Idênticas, não tem como, tá? Não tem, o flúor, o cloro, o bromo, eles não são idênticos, são semelhantes, porque são da mesma família. Mas ele falou aqui que as propriedades químicas dos elementos representativos são diferentes ao longo do período. Isso é verdade, tá? Elas são mesmo diferentes. As propriedades físicas dos elementos, elas crescem da esquerda para a direita. Bom, nesse caso, falso. Na verdade, no caso das propriedades físicas, né, ponto de fusão, ebulição, densidade, por exemplo, elas crescem de maneiras diferentes. Eu vou utilizar aqui a densidade como um exemplo. Imagine que isso aqui é uma tabela periódica, tá? Como que é o comportamento da densidade? Ela tende a crescer de cima para baixo e das laterais, né, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, indo em direção ao centro. Então, falar que as propriedades físicas, então você tem que incluir todas, né? Densidade, ponto de fusão, ebulição, entre outras, elas crescem da esquerda para a direita, é só se todas crescessem assim.
isso é incorreto, tá? Já a densidade é um exemplo de que elas não seguem essa ordem. Os elementos eles formam ligações químicas para assumir configuração eletrônica estável de gás nobre. Assim, não é possível obter substâncias elementares estáveis. Até ele falar em gás nobre aqui, tudo isso aqui estava certo. Mas aí quando ele fala que não é possível obter substâncias elementares estáveis, ué, mas o oxigênio é uma substância elementar estável, uma substância simples. O hidrogênio, o nitrogênio. Então, assim, tem várias outras. Isso é falso, essa segunda afirmação, tá? A gente vai marcar aqui, então, ó, verdadeiras apenas a primeira e a quarta. E falsas nós temos aqui a 2, a 8 e a 16. Gabarito seria, então, VF, VFF. Essa é a questão que parece ser um somatório, né? Tipo, tem os valores aqui, você somaria as duas corretas, né? Então, seria 1 com 4, o resultado desse somatório seria 5. Mas não tem um espacinho aqui, né, para preencher do somatório, então vou deixar a resposta como uma dessas duas formas. Ou é VF, VFF, ou resultado deu 5. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da resolução deste exercício de química. Nós vamos nos encontrar em uma próxima aula aqui do canal do Estuda Mais. Caso você queira participar de nossos cursos preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você vai encontrar os links dos nossos cursos. E vai encontrar também um contato para aulas particulares de química comigo, caso você tenha interesse. Eu desejo bons estudos para você e até uma próxima aula.